Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aguardando as irmãs a chegarem, a paz do Senhor Jesus. Aguardando a todas para chegarem, para nós começarmos a nossa live. Para nós começarmos essa manhã adorando o nome do Senhor, exaltando o nome do nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estaremos lendo a palavra, estaremos estudando, estaremos trazendo algo que Deus já colocou no nosso coração para a vida das irmãs nessa manhã. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorando, vamos orando, vamos intercedendo, porque com certeza Deus quer falar algo conosco nessa manhã. Bem-vinda, irmã Denise, cunhada querida. Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aguardando ainda alguns minutinhos as irmãs entrarem, amém? Para nós começarmos. Enquanto isso, vamos louvando ao Senhor, amém? Vamos louvando ao Senhor. Eu escolhi esse louvor que nós vamos falar hoje continuar falando sobre restauração, e esse louvor tem muito a ver, né, com restauração de vidas, restauração de ministérios, restauração de famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Adriana Vilar, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Vamos então adorar o Senhor comigo enquanto as irmãs vão chegando? Queria convidar você. Vocês devem conhecer esse louvor. Neia, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Vamos adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Tá ouvindo o fundo musical? Dá para ver o vídeo direitinho? Então vamos, Maria Santos, Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Aleluia. Cortaram árvore cheio de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram, e chega alguém me diz: mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Mas a esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu fruto morreu, ouça bem o que Deus te diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, é a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir.
ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu fruto morreu, ouça bem o que Deus te diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, eu tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu fruto morreu, ouça a voz de Deus que diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Ouça agora. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Deus vai levantar ministérios hoje. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, na minha saúde, Deus tocar. Quem sabe alguém vai ser curado aqui nessa manhã. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, vi minha família Deus salvar. Ai, meu Deus, oh glória, que louvor lindo, que louvor maravilhoso, que fala tanto ao nosso coração. Aleluia, todas sejam muito bem-vindas, Aline, Kelly, oh meu Deus, todas as irmãs que estão chegando para nós passarmos esse momento aqui, nessa live. Eu já sinto a presença do Senhor desde ontem, quando eu estava preparando a palavra. Eu já senti a presença do Senhor hoje, já fui para a igreja, já orei hoje na nossa consagração. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa consagração, nós já oramos ao Senhor, já sentimos a presença do Senhor. E estamos aqui, amadas, para nós estudarmos a palavra de Deus. Essa palavra tão real, tão útil, tão apropriada para os dias de hoje. Nós estamos precisando passar por muitas restaurações. Igrejas estão precisando ser restauradas. Vidas estão precisando ser restauradas. Estamos necessitando muito disso nos dias de agora. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia. Nós estaremos estudando a palavra do Senhor nessa manhã, no livro de Neemias, tá? Abram comigo, quem puder, Neemias capítulo 4. Estaremos lendo a palavra do Senhor. Extrema, o tema da mensagem.
extrema vigilância em tempos de crise. A boa mão do Senhor está sobre nós. Amém? Extrema vigilância em tempos de crise. A boa mão do Senhor está sobre nós. Quem pode dar um amém por isso? Você não está sozinha. No seu ministério, na sua família, na sua vida, a boa mão do Senhor está sobre nós. Vamos ler a palavra do Senhor? Neemias, capítulo 4, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha dissipado, que Deus já tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse aos seus nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntareis convosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, dentre a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Olha, irmãs, esse texto aqui é tremendo. E eu separei vários versículos para nós meditarmos, que vai falar sobre as necessidades que estamos passando nesses dias difíceis que estamos atravessando. Havia um contexto histórico nesse texto, porque Esdras já tinha sido, pelo Ciro, rei da Pérsia, ele já tinha dispensado mais ou menos uns 50 mil judeus para voltarem para Jerusalém, onde estava tudo assolado, destruído. E quem começou a restauração, na verdade, foi Esdras. Mas aconteceram vários percalços pelos caminhos, que nós não vamos estudar hoje sobre o livro de Esdras, vamos falar sobre Neemias. E aconteceram vários percalços no caminho, que essa obra não conseguiu ser concluída. E um belo dia, Neemias, que morava no palácio, que tinha uma vida confortável, que ele era contado entre os nobres, porque Neemias ele era copeiro do rei, ele era uma pessoa muito requisitada e respeitada, porque ele era um homem que estava sempre próximo do rei, porque ele não só servia ao rei, ele não só servia ao rei. Naquela época, muitos reis eles eram mortos por envenenamento, e Neemias tinha a responsabilidade de provar o vinho antes mesmo de o rei provar. Ele servia e provava, e ele era um homem que estava sempre junto do rei. Ele vivia uma vida tranquila no palácio, até que um dos seus irmãos, um dos seus amigos vieram, e como nós lemos no capítulo 1, a palavra de Neemias, filho de Acalias: sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e alguns de Judá, e perguntei-lhes, perguntou: como estão aqueles que ficaram, como estão aqueles que escaparam e que restaram do cativeiro lá acerca de Jerusalém? E quando ele recebeu as notícias, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria. As notícias não foram boas, havia grande miséria.
havia desprezo, e o muro de Jerusalém estava fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Nas cidades daquela época, na antiguidade, da Idade Média, da época da Bíblia, a fortaleza, o que era o status, o que era a proteção das cidades, eram seus muros altos e as suas altas, fortes portas de ferro. Eram portas de madeira, mas elas eram todas reforçadas por ferro. E eram coisas assim de muitos metros e muitas larguras, e eram coisas tremendas. Então aquela cidade, ela era protegida. Eu sempre gostei muito de assistir filmes de Idade Média, e eu sempre notei isso. Fica o sentinela lá no alto e olhando tudo, vendo quando o inimigo se aproxima, e as cidades são muito fortificadas. E nesse momento, a palavra que chegou a Neemias é que a cidade era fragilizada. Havia miséria, havia pobreza, havia opróbrio, havia uma vergonha muito grande, porque a grande Jerusalém, a grande cidade, agora estava assolada, destruída. E aí não foram boas essas notícias aos olhos de Neemias. E Neemias começou a ficar muito triste. A palavra de Deus disse que sucedeu essas palavras: assentei-me e chorei. Ele ouvindo as notícias. O que nós estamos ouvindo, né, irmãs e irmãos? Nesses últimos dias são notícias ruins. Coisas assim, escabrosas. E a gente chora, a gente lamenta. Mas existe uma diferença de você chorar e lamentar e você resolver fazer alguma coisa. E foi o que aconteceu. Ele esteve alguns dias depois de soube a notícia, orando e jejuando. E de repente, ele se apresenta diante do rei. Quando ele se apresenta diante do rei, ele está diferente. Ele está triste, o semblante está caído. E o rei nota e pergunta a ele por que o semblante dele estava triste. E ele vai contar toda a história para o rei. Então, nós vemos aí que o rei poderia não se importar, ou o rei poderia não fazer nada, mas a palavra de Deus diz que a boa mão do Senhor estava sobre Neemias. E Neemias conseguiu tocar no coração do rei. Deus tocou no coração do rei. A situação de Neemias tocou o coração do rei. E Neemias conseguiu muitas vitórias. Neemias conseguiu cartas, porque ele teria que passar por várias terras. Eu estou resumindo a história. Ele teria que passar por várias terras, várias nações, até inimigos do próprio rei. Ele precisava de cartas, de passagem. Ele precisava fazer alguma coisa. Ele precisava voltar. Ele sentiu a necessidade de ajudar aquele povo que era o povo dele. Ele não se contentou apenas em jejuar, em chorar, lamentar. Ele quis fazer alguma coisa. E como a boa mão do Senhor estava sobre ele, ele conseguiu as cartas, conseguiu passar. Não só isso, ele levou pessoas que o rei liberou para ir com ele, levou todo o material que precisava para a restauração, e Neemias chega naquele lugar, convoca o povo, conversa com todo mundo, fala da necessidade da obra, da necessidade do trabalho, da necessidade da restauração, lembra o passado que aconteceu e lembra que eles têm o futuro pela frente. E aí, de repente, Neemias vira um incentivador, um supervisor, um construtor, um arquiteto, um organizador, e ele começa a movimentar todo aquele povo, e começa então o povo, a palavra de Deus diz que o povo com o coração aberto passou a fazer a obra de restauração, reedificação daqueles muros, daquelas portas, levantando aquela cidade de novo. Mas havia também uma necessidade de uma restauração não só da nação, não só da cidade, não só do templo. Havia dos portões e muros, havia uma necessidade de restauração espiritual, trazer aquele povo de volta à adoração ao nosso Deus, e uma palavra de esperança. Então Neemias, quando ele chegou com todo o gás, com toda a força, ele começou a trabalhar, o povo o abraçou, botou a mão na massa, deixaram até de fazer seus afazeres lá no campo, né, na agricultura, deixaram um pouco, mas caíram para dentro para trabalhar e fazer a obra do Senhor. Então, quando começa a trabalhar, começa a ver a edificação, as notícias chegam e as dificuldades vêm. O povo começou a trabalhar com amor e dedicação, mas também vieram os opositores. Sempre tem os opositores. Sempre tem, sempre houve
e sempre haverá os opositores da obra. Quando você começa a falar, a fazer, a levantar um grupo na sua igreja para poder fazer alguma coisa, sempre um se levanta, mas será que? Aí começa o será. E pessoas começam até a falar, não gostei, não vai dar certo, o pastor não vai deixar. E começa a vir os opositores, vêm as palavras negativas, vêm as palavras de desânimo. E Neemias recebeu isso também. Então, levantaram-se 3 homens que por razões políticas, porque cada um homem desse, eles eram responsáveis por uma parte, por uma cidade. Eles eram governadores de cidades, eles eram homens poderosos, eles tinham muitas pessoas ao seu comando, que foram Sambalate, Tobias e Gesem. Esses 3 homens não gostaram, porque havia, como eu repito, uma guerra política. Tem alguma coisa a ver com hoje? Está acontecendo guerra política em relação ao Covid, em relação aos hospitais, em relação à vacina, em relação a notícias, a fake news e notícias verdadeiras também, mas até colocadas da maneira como a pessoa que está passando notícia quer que a outra pessoa entenda. Existe uma guerra política? Naquela época existiu sim. Então eles levantaram e eles começaram a intimidar os judeus, pois uma cidade que já estava derribada como Jerusalém, ser novamente levantada, diminuiria o poder deles. E eles zombavam. Capítulo 4, versículo 2, 3. Vamos para a palavra. Vou falar tudo baseado na palavra. Olha o que diz capítulo 4, versos 2 e 3. E o rei me disse... Não, 2 e 3 não. Eles zombavam. Capítulo 4, versos 2 e 3. 4, versos 2 e 3. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse... Olha o que eles disseram. Que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes isso? Será permitido isso? Eles sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó e as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias o Amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Começa a zombaria de que não vão conseguir, de que são fracos, de que o material não é bom. Daqui a pouco, iraram-se. Aí, da zombaria, como eles não deram ideia para a zombaria, começou aqui a ira. Vamos lá, versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo. Iraram porque viram. Quantos têm visto a obra de Deus? Quantos têm visto a igreja? Meu Deus, quantos têm visto a igreja que no meio de uma pandemia, lockdown nos lugares, igrejas que se fecharam, mas tem um povo que se levantou de uma maneira tremenda. Irmãos, vocês já notaram como nós passamos a orar mais? Nós passamos a nos dedicar mais. Nós passamos a ler mais a Bíblia. Nós passamos a confortar e tentar restaurar pessoas, igrejas e vidas e ajudar nesse ministério de intercessão, de oração, de ajudar pessoas com a nossa oração, ler mais a palavra, pregar. Tempo todo, pregações e lives e pregação na igreja e tudo. Vocês já notaram isso? Isso está irritando alguém e alguém está querendo calar nossa boca. É sempre assim que acontece. Então, eles ligaram-se entre si. Sambalate, ele era da província do norte. Tobias era do leste. E os asdoditas do oeste. E Gesem do sul. Olha o versículo 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram. Haviam pessoas que habitavam entre eles que avisavam aos judeus: olha, eles vão vir de todos os lugares. Eles vão vir do norte, do leste, do oeste e do sul. Eles vão vir de todos os lugares. Eles estão se reunindo porque eles não querem que esse templo seja, que essa obra seja feita. Eles querem, como eles começaram a armar armadilhas, eles começam a ser os judeus atacados por todos os lados. Aí que eu quero entrar nessa parte que tem a ver conosco. Qual é a postura do povo no meio da aflição,
no meio da crise, no meio da perseguição, no meio da ira, no meio da zombaria, no meio que você sabe que estão vindo contra você. Qual é a posição? Vamos para a palavra, que é ela que vai falar conosco nessa manhã. Versículo 9. O que diz versículo 9? São posturas que nós precisamos ter em meio às aflições da nossa vida. As aflições no modo geral, nível de igreja e nível de vida pessoal também, vida familiar, vida ministerial. Eu queria muito que as nossas amadas, que são esposas de pastores, que são pastoras, que são missionárias, que são líderes em suas igrejas, não desprezando as outras, que você tem seu ministério também. Uma pessoa outro dia falou para mim que a minha filha é um ministério para mim. Eu tenho um ministério na igreja, mas uma pessoa outro dia falou para mim assim, a sua filha é um ministério para você. Então, se você não tem um ministério de liderança na sua igreja, você tem um ministério com o teu filho, você tem um ministério com a tua família, você tem um ministério com o seu marido, você tem um ministério com o seu parente, você tem um ministério na sua vida. Ninguém foi chamado para ficar sentado no banco, ninguém foi chamado para ficar à toa. Todos nós temos ministérios. Mas aqui diz, versículo 9, presta atenção, mães. Capítulo 6, verso 9. Já estou no outro capítulo já. Verso 9. Porque todos eles nos procuraram atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão, deixa eu só conferir aqui, versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Esforça as minhas mãos. É capítulo 4, irmãos, me perdoe. Não, é capítulo 4 ainda. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Primeiro ingrediente aqui, postura no meio da aflição, no meio da crise. Oração, vigilância constante. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Ficamos vigilantes. Segunda postura, verso 6. E assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar com amor e dedicação. Não fomos chamados para ficar parados, fomos chamados para trabalhar. Agora tem mais trabalho ainda do que antes, porque agora nós precisamos nos unir para terminarmos essa boa obra, que é engrandecimento do reino. Pessoas estão se desviando, pessoas estão esfriando. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso trabalho? Trazer essas pessoas de volta para o fogo do Espírito Santo e animar essas pessoas, assim como fez Neemias quando chegou na cidade. Pegou um povo cabisbaixo, desanimado, com as armas no chão. Haviam já entregue tudo, já havia entregue. Mas ele chegou lá com palavras de ânimo e falou para o povo, vamos trabalhar. Versículo 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e o resto do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, louvado seja Deus, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Não tenhamos medo, mas vamos pelejar por nossos filhos, nossa igreja, nossa casa, as mulheres, os maridos e por todos que precisam. Louvado seja o nome do Senhor. Não temer, lembrar do Senhor que peleja por nós. Verso 17, o que diz a palavra do Senhor no verso 17. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Num dos encontros das guerreiras, a querida pastora Aline, ela pregou sobre esse texto. E ela foi muito enfática nessa hora, em que ela falou, com uma mão fazia a obra e com a outra tinha a arma. Quais são as armas que nós temos hoje à nossa disposição? Quais são as armas? Oração, jejum, intercessão, louvor, adoração, vigilância. Essas são as armas que nós temos hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Com uma mão eu faço a obra. Eu faço a obra do Senhor. Eu faço a obra que eu tenho que fazer na minha vida familiar, na minha vida pessoal, porque eu preciso também. Eu não posso só me dedicar à igreja,
Eu não posso só me dedicar à obra do Senhor e esquecer do que eu tenho em casa. Porque eu sou missionária na minha casa. Na minha casa eu prego e eu falo isso e Deus testifica comigo. Eu falo do evangelho na minha casa. Eu prego para a minha família. Eu prego para a minha casa. Eu prego na minha casa. Glória seja o nome do Senhor. Então, eu faço a obra do Senhor, mas eu também faço a obra da minha casa. Eu vigio na igreja, vigio fazendo a obra do Senhor, mas eu vigio também na minha vida pessoal, na minha casa, vigio meus pensamentos, vigio o que eu falo, vigio o que eu sinto, vigio o que eu vejo, vigio o que eu ouço. É o tempo todo. Não dá para poder titubear, não dá para poder desanimar, não dá para poder piscar os olhos. Tem ainda o verso 18. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. O verso 18 está falando de estarmos preparados. Onde que um soldado vai deixar o que está chamado para fazer a sentinela, a ficar como atalaia, ficar na torre naquele dia? Onde que esse soldado vai cochilar e deixar a arma de lado e não vai ficar com a arma na mão, a postos, com o olho aberto, vigilante, para poder não ser surpreendido pelo inimigo, né? Infelizmente é o que muitos estão fazendo. Estão se embaraçando com o negócio dessa vida, estão achando que a igreja está de férias, estão achando que é época de férias. Nós estamos agora no feriado forçado, 10 dias foi de feriado forçado. As pessoas, muitas não estão indo trabalhar. Eu fui em Itaboraí no dentista essa semana, parecia um domingo à tarde em Itaboraí, em plena quinta-feira, em plena foi quarta-feira, terça-feira que eu fui lá. Terça-feira parecia um dia de domingo à tarde em Itaboraí, tudo fechado. Mas nós não podemos tirar férias da presença de Deus, tirar férias da igreja, tirar férias da vida espiritual, porque quando a gente tira férias, é mesmo que o soldado pegou a arma e colocou de lado, vê o inimigo, pega ele desprevenido. Nós precisamos estar atentos a isso. O inimigo está aí tragando pessoas, estragando pessoas, indo com tudo em cima de famílias, de vidas, colocando coisas na cabeça da pessoa, e a pessoa não está com a arma do Espírito, capacete da salvação, e começa a escutar as abobrinhas de Satanás, e começa a se desviar, e critica de pastor, critica da igreja, se acha desanimado. Eu vou dar um tempo. Esse nós dar tempo não é de Deus. Nós dar tempo não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. Aí capítulo 19, versículo 19 do capítulo 20, vamos lá. 19. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Mas olha só, no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntai conosco, e nosso Deus pelejará por nós. Sabe de que está falando isso aqui? União. Deus abençoa quem trabalha unido. Querida, você que faz parte, toda hora que você está tocando, eu esqueci de silenciar isso aqui. Perdoe, tá, irmãos? Perdoe. Mas olha só, então, a união, nós que temos ministérios, trabalhamos na obra do Senhor, temos que prestar atenção nisso. Nós não podemos ficar desunidos. Deixa eu só tentar aqui, queridas. Deixa eu tentar aqui. Pronto. Consegui. Amém. Consegui silenciar. Essas coisas ao vivo acontecem mesmo. Mas vamos falar de união. Você que faz parte de um ministério, você que faz parte de uma igreja. Queridas, a desunião é a pior coisa que tem. Num departamento, nós que somos, a maioria aqui mulheres, temos departamentos na igreja, conjuntos, grupos de oração, ciclo de oração, intercessão. Queridas, isso é muito triste. É muito triste a desunião dentro da igreja. Então aqui está falando, quando ouvir o toque da buzina, nos ajuntais, vamos ficar juntos. Estavam apartados, mas agora é hora de ficar juntos, é hora de trabalhar juntos, é hora de esquecer todas as diferenças. Você quer ver uma hora que a gente esquece as diferenças? Quando alguém está doente na família. Quando você soube de um parente que está doente, não tem mais quem está de mal, não tem mais quem está de nariz torcido com o outro. Todo mundo se une para poder saber notícia, para poder ajudar, se precisa de uma cirurgia, precisa de um remédio, precisa de uma ajuda qualquer. Não é verdade? Quando um familiar fica doente, não tem isso. Eu lembro que uma vez,
eu estava zangada com meu esposo, eu e ele tínhamos discutido, não estávamos bem um com o outro, não. Estávamos dentro de casa falando o essencial. Aninha era pequena, muito pequena, ainda nos seus 5, 6 anos. Aí estávamos dentro de casa, aquele clima ruim, ela estava com as amiguinhas, de repente a Ana Grace caiu da escada, estava com a cabeça no chão. Quando as meninas gritaram, tia Leda, a Aninha caiu. Olha, mas nós dois saímos desesperados para socorrer a Aninha. E ali ficamos com ela o tempo todo, os dois juntos. Aquela situação da menina ter caído nos uniu. Nos uniu. Nós esquecemos as nossas diferenças, os nossos problemas, a discussão que tivemos. Quem não discute, né? Todo mundo tem seus problemas com seus esposos aí. A gente sabe que tem fase da nossa vida que é assim. Nós esquecemos tudo. E nós começamos a nos unir naquele momento para dar carinho, atenção, remedinho, cuidar da nossa filha. É sempre assim. É preciso, às vezes, amadas, acontecer alguma coisa para que a gente largue as diferenças de lado. Hoje, época de morte, época de Covid, época de pandemia, época de guerra política, época de mentira, época em que as pessoas estão frias, estão insensíveis, é época de nos unirmos, deixarmos todas as diferenças do lado e ver que o Senhor, a obra do Senhor é o que mais importa nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir aqui. Versículo 23. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Nunca baixar a guarda em momento algum. Aí vamos para o capítulo 6. Ainda tem lição para nós. O capítulo 6, verso 3 diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Isso aqui foi uma artimanha de Gesem, que enviou cartas para Neemias, mandando Neemias voltar. E Neemias foi e falou assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ele estava dizendo aqui que ele não podia entrar em distrações. Essa pessoa aqui está tentando distrair a cabeça de Elias, de Neemias. E Neemias, não, eu não posso parar, estou fazendo uma grande obra. Por que eu pararia e iria atrás de vocês? Por que eu pararia para sair daqui, se Deus me colocou aqui? Ainda o verso 3, foco, não cair das armadilhas. Ele se focou, as distrações vêm, mas eu não vou me deixar levar pelas distrações. Eu tenho foco, e é naquele foco que eu tenho que fixar o meu olhar. E o 11, eu achei lindo o que Neemias fala no 11. Porém eu disse, vem assim, e entrando na casa de Semaías, filhos de Delaías, filhos de Metael, que estava encerrado, disse, vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Quer dizer, foge, Neemias. Foge, Neemias, estão vindo atrás de você. Olha o que ele fala. Um homem, gente, isso aqui é lindo e profundo. Um homem como eu fugiria? Uma mulher como você vai fugir? A boa mão de Deus estava sobre quem? Neemias. E hoje, a boa mão de Deus está sobre quem? Está sobre você. Está sobre mim. Vamos falar igual Neemias. Uma mulher como eu, no nosso caso aqui, uma mulher como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Eu não vou fugir. Eu vou enfrentar a situação. Olha só, em tempos de crise, enfrente a situação. Verso 11, coragem, que acabamos de ler. Um homem como eu fugiria? O 12. E conheci, e eis que não era Deus quem o enviara. Então Neemias percebeu que esse homem que falou para ele assim, vai para a casa de Deus, se esconde lá porque vão te matar. Ele teve discernimento, a palavra aqui é discernimento. E conheci, e eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim,
porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Olha, subornaram o profeta, queridas, olha só, subornaram o profeta para colocar medo em Neemias. Mas Deus deu espírito de discernimento. Queridas, nós estamos ouvindo muitas profecias hoje em dia. Essa semana todo mundo ouviu isso, a maioria das pessoas ouviram isso. A profecia das pessoas mortas na rua, de tudo que ia acontecer, isso foi por todos os grupos, todo mundo ficou, sabe que é o seguinte, queridas, as pessoas têm que entender que tem muita gente fragilizada, é muita morte, liga a televisão, parece um banho de sangue, só dá morte, 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 e fica a maldita da mídia botando as milhões de pessoas mortas como um troféu. É isso mesmo, e exibe como um troféu. E as pessoas ficam fragilizadas, porque tem muita gente morrendo, tem vizinho, tem parente, né? Tem pessoas que vêem na televisão. E vem uma profecia dessa para dar mais pavor nas pessoas ainda. Então eu louvo a Deus, porque Deus está dando para a igreja espírito de discernimento. Porque muitos profetas aparecerão dizendo que vai ser aqui, que vai ser ali, que vai ser tal dia. Mas nós não devemos nos levar por essas coisas, porque o dia, a hora, ninguém sabe. Só quem sabe é o Senhor. Então eu fico com a palavra, não fico com profecia. Eu fico com a palavra, a verdadeira profecia é a palavra, não desprezando as outras, porque eu mesma já recebi várias profecias, mas foram profecias que vieram do Senhor e se cumpriram, mas recebi profecia também que não se cumpriu. Eu recebi profecia na minha vida que não se cumpriu, mas recebi profecias que se cumpriram. Mas eu tenho, a palavra de Deus diz para você julgar a profecia de acordo com a palavra. Vamos falar a verdade, vamos meditar na palavra. Tem embasamento da palavra? E espera, outra coisa que Tessalonicenses nos ensina a fazer, espera se cumprir. Não sai por aí aos quatro cantos com o megafone na mão, dizendo que Deus falou, que vai fazer, que vai acontecer. Não, querida. Você espera. Quando acontecer, você abre seu bocão. Vamos falar mesmo, proclamar para todo mundo. Olha, Deus falou e aconteceu. Minha vitória está aqui para a honra e glória do Senhor. Vamos ser usados, vamos fazer as coisas com sabedoria. Vamos parar, minhas amadas, com esse negócio que Deus mandou dizer. Deus mandou dizer. Meu Deus! Vamos tomar cuidado de falar isso. Deus mandou dizer. Será que Deus mandou mesmo? Porque nós vamos ser, queridas, cobradas. Nós vamos ser cobradas, minhas amadas. Se a gente falar em nome de Deus, não foi Deus que falou nada. Não foi Deus. Aí nós vamos cair numa situação muito difícil. Então, espírito de discernimento venha sobre nós. Em nome de Jesus. Nessa manhã... Oh, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando, irmãos, porque a palavra está falando, não sou eu, é a palavra que está dizendo, para ter discernimento das coisas. Louvado seja Deus. É a palavra, é a Bíblia. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Minhas queridas, Deus vê todas as coisas. Essas pessoas que estão aterrorizando, botando medo nas pessoas. Olha, Neemias falou aqui. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Lá na frente, eu não lembro qual é o livro, lá da Bíblia, lá no Novo Testamento, Tobias e Sambalate serão lembrados de novo. Deus vai pedir conta de tudo aquilo que nós falamos que não é da parte dele e que às vezes, como aconteceu com esse senhor, com esse irmão aí, chegou até a prejudicar vidas, trazer terror nas pessoas e usando o nome de Deus. Isso é muito sério. Versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos. Sabe por quê? Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Queridas, é Deus. Neemias, quando se turbou ao ouvir as notícias, Deus já foi trabalhando no coração dele.
Filho, é você. Oh Deus. Filha, é você. Você está sendo levantada como uma atalaia para orar, para se dedicar, para não temer, para com a mão fazer a obra e a outra está com as armas, para ter a espada nos lombos, preparada para trabalhar pela união, para nunca baixar a guarda, para tapar todas as brechas, para não entrar em distrações, para ter foco, para não ceder às pressões, para ter coragem, discernimento e ver Deus julgando as suas causas, porque depois de toda essa fidelidade vai haver a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma obra para fazer. Muitas igrejas e vidas estão precisando de restauração. Aparecerão pessoas no nosso caminho para nos desanimar, para nos distrair, para dizer que não tem jeito. Surgirão calúnias, fofoca, disse-me-disse, falso testemunho e perseguição por todos os lados, assim como aconteceu com Neemias. Mas ele deu a receita do bolo aqui para a gente poder fazer a obra do Senhor e ser bem sucedido. De acordo com os exemplos e ensinamentos de texto de Neemias, é só colocar em prática, pois se há sinceridade nas nossas ações, teremos a boa mão do Senhor sobre nós. A boa mão do Senhor está sobre você, que está se colocando hoje como uma pessoa sendo usada por Deus para restaurar vidas. Através de uma mensagem do WhatsApp, através de um telefonema, através de uma carinha, até um emoji que você manda, está dizendo alguma coisa. Conforte corações. Eu tenho acordado de madrugada, tenho tentado acordar de madrugada, tenho orado na hora de dormir. Isso eu percebi em mim e em muitas irmãs. Nós temos orado mais, queridas. Nós temos orado mais. E temos que orar mais ainda. Não é tempo de baixar a guarda, se distrair. É tempo de orar. Porque pode vir por qualquer lado. Neemias e o povo que estava fazendo a obra foram cercados por todos os lados pelos seus inimigos. Mas os gentios viram e temeram, porque eles observaram e tiveram a prova de que a mão do Senhor estava o tempo todo com Neemias fazendo aquela obra. Queridas, a palavra é essa nessa manhã. Deixe-se ser usada, levante-se como Neemias. A gente está chorando ao ver a situação, mas vamos chorar sim. Mas vamos fazer alguma coisa também. Vamos trabalhar para ganhar vidas, para salvar vidas, para edificar vidas que estão destroçadas. Você viu uma irmã triste, chorando? Você não pode abraçar, não pode beijar, não pode até ir de repente na casa dela. Telefona para ela, ora com ela, diz para ela, você não está sozinha. Deus está me usando para ser sua amiga, para ser sua companheira, para tomar essa carga junto com você, para te ajudar. Ó Deus, vamos orar nessa manhã, mais uma vez? Vamos falar com o Senhor. Deus de toda honra, de toda misericórdia. Deus maravilhoso e tremendo. Como que essa palavra, Senhor, a tua palavra, a tua profecia falou conosco nessa manhã. Como precisamos tomar posse dessas estratégias, meu Deus, para vencermos, para terminarmos essa boa obra que foi colocada em nossas mãos. Nós queremos entrar no céu, Pai. Nós queremos levar nossa família conosco. É claro que é salvação individual, mas nós queremos muito trabalhar para que eles se conscientizem, para que eles também sejam salvos. Nós queremos ajudar a nossa igreja, nós queremos ajudar nossos pastores, nós queremos ajudar os nossos líderes, nós queremos ensinar a tua palavra, nós queremos nos colocar como um ombro amigo naquelas que precisam. Nós queremos, ó Deus, interceder, incomodar os céus para que a cura venha, para que, ó Deus, a vacina venha, para que o nosso governo seja abençoado, para que os inimigos caiam. Em nome de Jesus, Senhor, assim como disse Neemias, lembra-te, Senhor, de Sanbalat e Tobias. Nós dizemos hoje, lembra-te, Senhor, dessas pessoas que estão trazendo terror ao povo, das pessoas que estão dando vacinas de vento, que estão usurpando aquilo que é para o idoso, é para o irmão, para a irmã, para a pessoa que precisa. Lembra-te dessas pessoas, Senhor, que elas tenham temor a Ti, que elas se arrependam, que elas larguem os seus maus caminhos. Assim foi falado também na consagração hoje, no texto de Jeremias, onde o povo disse que não tinha como mais voltar atrás, que não havia esperança
esperança para eles, porque eles estavam indo de acordo com o seu próprio malvado coração. Assim está dizendo na palavra de Deus. Mas muda esses corações, Senhor Deus, para que parem de fazer maldades, porque estão com o coração perverso, estão na corrupção, estão pensando de ganhar vantagem em tudo. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor Deus. Cessa esse coração malvado que está prejudicando vidas, está machucando vidas, está usando de mentira e de usura. Tenha misericórdia desse povo. Abençoe as guerreiras de oração. Abençoe o grupo de apoio. Abençoe a equipe de louvor das guerreiras. O grupo do clamor pelos filhos. O grupo que ora pelos irmãos que estão com Covid. Pelas pessoas que estão internadas com Covid. O grupo dos casais. Visita, meu Deus, a cada irmã líder, ó Deus, das guerreiras de oração. Visita a Denise, Senhor Deus, e todas aquelas irmãs que trabalham junto com ela para esse ministério chegar a cada vez mais e mais pessoas. Abençoe as irmãs das lives, ó Deus. Usa tuas filhas com grande poder na hora de pregar a tua palavra, para que essa palavra venha alcançar vidas, meu Deus, e trazer conforto, trazer despertamento, trazer, ó Deus, uma palavra também, Senhor Deus, de conscientização para cada uma, Senhor Deus. Nos dê espírito de discernimento, nos mostra a verdade, Senhor. Que toda máscara caia, Senhor, e que a verdade apareça em todas as esferas da nossa economia, nas esferas do nosso governo, nas esferas da nossa vida. Deus de misericórdia, obrigada por essa manhã. Nos conceda um dia abençoado, Senhor. Que possamos ser prósperas em tudo que formos fazer. Ó Deus, perdoe nossos pecados. Se temos visto, falado, ouvido, sentido, pensado coisas que desagradam ao Senhor, eu peço agora em nome de Jesus, visita nossas mentes e corações e nos faça nos arrepender dos nossos pecados. Purifica a nossa vida, abençoe nossa saúde. Põe, Senhor, em nome de Jesus, espiritualmente falando, o sangue de Jesus nos umbrais das nossas portas, porque se formos parar num hospital hoje, talvez saiamos de lá pior. Talvez é bom até ficar curado em casa, porque, ó Deus, está acontecendo coisas terríveis, ó Deus. O inimigo está por aí, Senhor Deus, tomando o coração dos homens, fazendo uma desordem por aí. Guarda de nossos familiares, guarda de nós, temos que ir para hospitais, Senhor. Em nome de Jesus, proteja teu povo, o povo que ajoelha, o povo que ora, o povo que canta o teu nome, porque quando o Senhor olha do céu, ó, louvado seja o teu nome. Quando o Senhor se levanta, ó, glória a Deus, e olha aqui para a terra, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vê uma grande obra, o Senhor vê um grande número de mulheres e homens que se dobram diante de ti. São luzes que estão de joelhos, clamando, orando, fazendo a tua obra. Louvado seja Deus, porque o Senhor olha para a terra, o Senhor tem prazer ainda. O Senhor ainda tem alegria de olhar para cá. Porque o Senhor vê um homem, uma mulher de Deus que te ora, que adora o teu nome, que dobra de joelhos, que fala contigo, que busca a tua face em meio a tanta tribulação. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, queridas, a cada uma. Que Deus dê um dia abençoado para todas vocês. Até a próxima live, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus. Paz do Senhor para todos. Amém.